Olá, tudo bem? Bom domingo! Eu sou Pedro Bugs e essa é a 22ª edição do programa Utilidade aqui em Blog Juarez. Lembrando que você pode nos acompanhar no youtube.com/blogjuareztv, também facebook.com/blogjuarez. Nessa semana vamos trazer curiosidades, análises e reportagens especiais que aconteceram durante essa semana aqui em Camaquã e região. Vamos falar de um título importante para o Guarani de Camaquã nas categorias de base. Além disso, vamos falar sobre os estragos causados pela chuva aqui na nossa região. Outro destaque é a movimentação política, com convenções do PL aqui em Camaquã. Além disso, uma entrevista bem especial com um escritor ítalo-brasileiro falando sobre a sua nova obra. Isso e muito mais agora no programa Utilidade com Pedro Bugs. E o Guarani de Camaquã conquistou um importante título nas categorias de base. O time foi campeão da Copa do Brasil Sub-12 de Futebol 7, em disputa lá no Sudeste brasileiro. Vamos acompanhar detalhes agora com Robson Marques. Que aí é do nosso Guarani de Camaquã, hein? O Guarani de Camaquã aí foi campeão da Copa do Brasil de Fute 7 na categoria Sub-12. O Guarani, como eu falei, de Camaquã foi campeão aí lá em São Paulo, foi no domingo ontem. Na grande final, os meninos venceram o Elite Soccer Academy por 5-1. A Copa do Brasil de Fute 7 Society da base de base 2026 é organizada pela Confederação Brasileira de Soccer Society. Aconteceu de 23 a 26 de julho no tradicional Parque Serete, no Tatuapé, em São Paulo. Reuniu mais de 1.500 jovens atletas de vários estados do país. Familiares acompanharam as crianças e ficaram muito orgulhosos com a dedicação, talento e espírito aguerrido dos atletas e o trabalho da comissão técnica e dirigentes do time azul. A equipe camaquense conquistou também o 3º lugar na categoria Sub-13. E candidatos do Partido Liberal, o PL, estiveram em Camaquã durante esta semana. A reportagem do Blog Juarez acompanhou o evento e conversou com o Biratã Sanderson, candidato ao Senado pelo Rio Grande do Sul. Vamos acompanhar um pouco do que disse ele. Uma grande satisfação estar aqui em Camaquã, falando com o Blog do Juarez agora e dizer da nossa satisfação, junto com o Marcelo Moraes, junto com lideranças aqui de Camaquã, dentre elas sempre prefeito Ivo, com a diretoria do PL, forças que representam a família liberal, a família conservadora de direita bolsonarista aqui em Camaquã, e mais uma vez colocar o nosso mandato, meu mandato, tenho certeza, o mandato do Marcelo Moraes, totalmente, absolutamente à disposição da população de Camaquã. Estamos cruzando o Rio Grande todo, temos uma majoritária bastante qualificada, com o Luciano Zucco, candidato a governador do estado do Rio Grande do Sul, né, que vai presidir o Piratini, junto com a Silvana Kovács, que é a nossa candidata a vice. Eu sou candidato ao Senado pelo Partido Liberal, junto com o Marcelo Varrati, do Novo, que é o nosso candidato ao Senado. E Marcelo Moraes, nosso candidato à reeleição à Câmara dos Deputados, ele que vai, não tem nenhuma dúvida, ser os parlamentares mais bem votados do Rio Grande do Sul. E o nosso objetivo de estar aqui em Camaquã hoje é, mais uma vez, de ouvir, conhecer as demandas de Camaquã para, a partir disso, tentar resolvê-las lá em Brasília. Ainda no evento, a reportagem do Blog Juarez conversou com Marcelo Moraes, pré-candidato a deputado federal pelo PL. Ele destacou alguns problemas em Brasília, especialmente na relação com o STF. Vamos acompanhar. Dizer que é uma satisfação muito grande por ele estar aqui em Camaquã, ao lado desse grande amigo e nosso candidato a senador da República, o Biratã Sanderson. Um grande colega, conhecedor, como poucos, da causa da segurança pública. Não tenho dúvida de que será um senador que enfrentará de frente e de peito aberto todos os desmandes do Supremo Tribunal Federal, que hoje no nosso país tem lado político, escolhe inimigos políticos, persegue e massacra aqueles que pensam diferente da sua ideologia política. Também é uma satisfação estar aqui com toda a militância do PL, na pessoa do presidente, sempre o prefeito Ivo. Nós sempre aqui, Sanderson, ouvindo as demandas da comunidade, ouvindo as demandas da agricultura. Nós temos aqui muito forte a cultura do arroz e a cultura do tabaco, que passam por um momento muito difícil. E essa dificuldade que enfrentam os nossos agricultores já começam a impactar também aqui na cidade. Uma quantidade excessiva de lojas comerciais para alugar,
demonstrando que o dinheiro não está girando, que a economia como um todo não está girando. E além disso também ouvi algumas demandas e particularidades da região. Eu que tenho muitos recursos já investidos, tanto na área da agricultura como na infraestrutura e também na saúde, a gente está sempre ouvindo demandas e tentando trazer um pouco de melhorias aqui para Camaquã. Então, satisfação estar hoje, no dia de hoje, aqui ao lado desse grande amigo, que é o meu candidato a senador, o Biratã Sanderson. E as chuvas dos últimos dias trouxeram alguns problemas aqui para a nossa região, especificamente agora para Cerro Grande do Sul. Algumas pontes e também estradas precisaram ser interditadas. A administração da cidade conversou com o blog Juarez e falou que as medidas estão sendo tomadas para retornar à normalidade. Robson Marques traz os detalhes dessa situação. Matheus, sabe que falar lá do município de Cerro Grande do Sul, hein? Lá, as fortes chuvas aí, lá no município de Cerro Grande do Sul, estragou pontes e também estradas que ficaram danificadas. A Prefeitura de Cerro Grande do Sul, aí por meio da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, da Secretaria de Obras e também das demais equipes técnicas, informou aí que foram realizadas vistorias em diversos pontos do município, após as intensas chuvas registradas na madrugada dessa terça-feira. Tá? Foram realizadas as avaliações dos danos causados pelas fortes chuvas que acarretaram no município. Durante as inspeções foram constatados prejuízos em estradas principais e vicinais, aí, cabeceiras de pontes, bueiros e trechos de calçamento, comprometendo a trafegabilidade em alguns locais. E em razão dos danos, alguns pontos encontram-se temporariamente interditados. Para a execução de reparos emergenciais, visando restabelecer com a maior brevidade possível as condições de segurança e também mobilidade da população. As equipes da administração municipal permanecem mobilizadas, realizando os levantamentos técnicos e os trabalhos de recuperação da infraestrutura afetada. O Executivo Municipal solicita aos motoristas e demais usuários das vias que redobrem a atenção, respeitem a sinalização e também evitem transitar por trechos interditados. As fotos estão lá, é muita água, tem muitos pontos de alagamento, cabeceiras de pontes, como foi informado no município, muito barro, então muita atenção, como fala a nota da Prefeitura lá de Cerro Grande do Sul, atenção redobrada. E se você é dos tempos áureos do Facebook, com certeza já ouviu falar da página Gazeteiro aqui em Camaquã. Elisandro Sperb, um dos criadores dessa página, esteve no blog Juarez no encontro 9.9 com Juarez da Luz e falou sobre a página, especificamente sobre a criação dela e a motivação. Sabe que eu ainda, às vezes, brinco com meus amigos que um dia eu vou escrever um livro sobre isso, porque isso fez história, mas que bom que a gente poder falar um pouquinho disso hoje. Já em tempos passados, muitas coisas não poderia falar, porque tinha coisas de processos rolando ainda e tal. Mas hoje é muito mais tranquilo e foi uma página que fez história. Talvez o pessoal mais novo não tenha acompanhado, né? A gente tem uns adolescentes aí, 16 anos e tal, tá aí a página, e talvez não tenha acompanhado. Então eu vou te contar um pouco da história, para o pessoal até entender o contexto, como surgiu, como acabou isso em mim, como virou o que virou. Era famosa, muito fez muito. Histórias. Não tinha quem não falava do Gazeteiro. Na realidade. Boteco, lojas, empresas, tudo. E por incrível que pareça, o motivo da página Gazeteiro existir foi os meus filhos. Olha só. Foi os meus filhos. Quando eu, depois de 17 anos fora de Camaquã, eu retornei a Camaquã por questão de qualidade de vida. Eu achava, como eu já podia na época trabalhar remotamente, para mim era muito mais tranquilo morar no interior e trabalhar de qualquer lugar. Que hoje o pessoal trabalhar remoto é comum, mas na época para mim era uma inovação. E aí eu vim para Camaquã. Óbvio que eu quis trazer meus filhos para Camaquã, né? Aliás, meus filhos são camaquenses. Eu sou tão bairrista que o meu caçula, eu já não morava mais em Camaquã, trouxe para nascer em Camaquã. Então é camaquense. E meus filhos adoram Camaquã, né? Mas quando foi para ficar em Camaquã, eles disseram para mim: pai, Camaquã é uma cidade que não traz oportunidade.
Camaquã é uma cidade que está atrasada. Isso nós estamos falando da época, né? Sim. É uma cidade que está atrasada, uma cidade que está suja. 2010? Cara, isso aí faz 16 anos por aí. 2010, 16, né? Por aí. Era, bom, já te digo, era no meio do governo Molon. E aquilo foi um banho de água fria. Meus filhos não quiseram ficar em Camaquã. Disse, pai, a gente adora Camaquã, adora vir visitar o vô e a avó. Gostamos de vir passar o fim de semana em Camaquã, mas morar em Camaquã a gente não tem oportunidade de escola, de trabalho, disso. E aquilo foi um banho de água fria em mim, né? E eu sempre tinha o discurso para os meus filhos seguinte: Camaquã é um lugar para viver. E os meus filhos chegaram para mim, pai, Camaquã é um lugar para viver no teu saudosismo. Isso não existe, mas acorda. E aí, cara, eu comecei a andar pela cidade e ver aquilo que os meus olhos não queriam acreditar. Realmente, meus filhos têm razão. E aí, olha como as coisas, num churrasco entre amigos, os caras, o que tu tá meio para baixo, assim? Aí eu contei a história, meus filhos não quiseram ficar e tal, não quiseram Camaquã, por isso. E aí começou a surgir aquela história assim, o meu também não ficou, o meu foi para Pelotas, o outro foi para Porto Alegre, entendeu? Cada um chegou à conclusão que a gente estava entre uma turma, a maioria dos filhos tinha saído de Camaquã. E ainda eu disse para os caras, feliz de nós que conseguimos que os nossos filhos saíssem. E o pessoal que não tem essa oportunidade dos filhos sair de Camaquã. E aí a gente chegou a uma conclusão seguinte, que a culpa era da política. E nenhum de nós era político. Ainda durante a entrevista, Sperber relatou um caso bem específico, na vez que 4 vereadores foram cassados aqui em Camaquã lá por 2013. Ele relatou a participação da página no envio de documentos ao Ministério Público. E estava indo muito bem, o pessoal, inclusive alguém do próprio governo achava graça, então estava tudo embora, muito legal. Não, e assim, era uma coisa que em qualquer lugar se falava no Gazeteiro, as pessoas davam risada, e era uma forma de trazer a verdade no meio da política, né? Era uma forma satírica de trazer a verdade. Era uma forma satírica de dar a informação. Só que aí a gente foi surpreendido por uma coisa. Um dia alguém chegou e mandou uma mensagem na página e disse assim, olha, vocês fazem uma denúncia? Aquilo meio nos assustou, né? Aí falamos entre nós, responda o quê? Não, só se tiver prova. E a pessoa mandou as provas e era cascudo. E agora? E aí nos assustamos mais ainda. E agora o que a gente vai fazer, né? E a pessoa não queria aparecer, medo de retaliação e tal. Resolvemos pedir por uma pessoa que também já estava envolvida nesse levantamento dessas coisas, que já estava envolvida, e no Ministério Público. E o Ministério Público comprou a ideia. Só que nos pediu, vocês não publiquem nada. Quando nós pedalar a porta lá da Câmara, aí vocês podem publicar. Nós já estávamos com tudo pronto. Tinha um acordo. Matéria, tudo pronto lá. Era só postar. Quando o promotor entrou dentro da Câmara, nós publicamos tudo. Ele estava lá dentro, nós já estávamos com a matéria pronta. Por quê? Porque a gente já sabia tudo, a gente encaminhou. O pessoal às vezes confunde, acha que nós fizemos aquele levantamento. Não, aquilo chegou até nós, através de algum cidadão. Tá? A gente sempre protegeu o nome de todo mundo. Então, não foi nós que levantamos, descobrimos aquilo. Não, foi um cidadão. Chegava para vocês e vocês investigavam. Chegou para nós. E passavam para as verdades. A gente fez um contato com o Ministério Público na época, também anônima. Era anônimo. Mandamos, então, ainda eletronicamente, trocando de informações. E aí, o promotor, na época, comprou a briga e aí se caçou 4 vereadores. Nesta semana, o Blog Juarez conversou com Divaldo Lara, ex-prefeito de Bagé. Em entrevista, ele falou sobre a liberdade econômica, pauta principal do seu município na busca por recursos. Ele também destacou o seu cenário para a candidatura de 2026. Em 2023, nós recebemos em São Paulo um prêmio chamado o Prêmio de Campeão em Liberdade para trabalhar, a cidade campeã em liberdade para trabalhar no Brasil. A cidade de Bagé ficou
a número 1 no ranking nacional da liberdade para trabalhar no Brasil, no ano de 2023. Recebi esse prêmio das mãos do Romeu Zema, que na época era governador do estado de Minas Gerais. Esse prêmio é porque lá na cidade de Bagé, naquele período que nós governamos, foi o período que mais se gerou empregos, que mais se gerou oportunidades. Só para que tu tenha uma ideia, e quem está nos acompanhando, Juarez, quando eu assumi a cidade de Bagé como prefeito, em 2017, existiam 5.000 empresas na junta comercial. Quando eu saí da cidade, quando eu concluí o meu período, quando eu terminei o meu governo, no ano de 2024, tinham 16.000 empresas na junta comercial registradas. Um crescimento econômico muito grande. Por quê? Porque nós diminuímos impostos, nós desburocratizamos, Juarez, nós reduzimos as exigências e apoiamos quem precisa de apoio do governo para poder trabalhar, quer empreender, mas o governo muitas vezes burocratiza, cria leis, cria exigências que dificultam ainda mais, além da carga tributária que já se tem. Lá em Bagé nós livramos 1.200 atividades de ter que retirar o alvará. Mais de 1.200 atividades econômicas em Bagé não precisaram mais tirar alvarás. Tu imagina, atividades econômicas. Cabeleireiro, uma atividade econômica, não tem mais que tirar alvará. Né? Lá, um microempreendedor na área um pet, uma clínica pet, não tem que tirar alvará. Então, uma desburocratização que levou um crescimento econômico muito grande. Desburocratização essa que eu defendo, porque nós temos um estado rico, um país rico, e que o próprio governo atrapalha quem quer justamente empreender e se desenvolver. Ainda na entrevista, Lara destacou os processos atuais da tributação brasileira e cobrou mudanças neste modelo. Então, a primeira, um combate forte a esse modelo que existe hoje no Brasil, que é um modelo que já está falido, que já está cada vez mais comprovado pelos escândalos e pela necessidade da população, que não serve mais, que é um modelo de aumentar impostos, que é um modelo de cobrar da população para que pague mais, tendo cada vez menos. Incentivar, né, e trabalhar políticas que incentivem o trabalhador a produzir, a empreender, a trabalhar, que o salário no final do mês, a maior parte fique para o cidadão e não para o governo. As pessoas sustentam o governo com todas essas cargas tributárias que são exigidas cada vez mais, é taxa disso, taxa daquilo. Então, meu compromisso como deputado federal é votar contra todos os tipos de aumento, todos os tipos de taxa, combater forte a esquerda e a ideologia da esquerda, defender a segurança pública, lutar para que tenhamos uma educação de qualidade, como eu falei, e que principalmente tenhamos na saúde uma saúde de qualidade, uma saúde que realmente dê para a população uma qualidade de atendimento, de tratamento, esperança de que ela possa restabelecer e recuperar sua saúde. Os hospitais no interior, meu amigo Juarez, estão quebrados. As filas são enormes. As pessoas morrem sem ter oportunidade, muitas vezes, de começar um tratamento. Conseguir exames e atendimento básico está cada vez mais difícil. Ora,
Basta ser cidadão para saber disso, não precisa ser político, nem partidário, nem militante. Basta ser um simples cidadão. E é isso que eu falo, né? E é por isso que eu luto. Diz, olha, alguém tem que falar sobre essas questões. E você já ouviu falar do escritor ítalo-brasileiro Gabriele Sapio? Ele conversou com o Blog Juarez e falou sobre a sua história na literatura. Bom, em poucas palavras, né, eu sou um mantariano que encarnou na Itália, né, no dia 15 de abril de 1969, né, e vim morar no Brasil aos 11 anos de idade, né, um caso de imigração pós-moderna, vamos falar assim, né, que desde os 11 anos de idade eu praticamente me eduquei no Brasil, minha educação toda foi no Brasil, né, e me formei, né, em Direito na Universidade Federal do Piauí em 92, depois eu me tornei mestre em Direito Constitucional pela Universidade Federal do Ceará em 2005 e finalmente doutor em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade do Museu Social Argentino de Buenos Aires, né, na Argentina, aquele país muito simpático, né, que todos têm, sobretudo agora, têm uma enorme simpatia, né, pela Argentina, né. Sapio também comentou sobre o lançamento do seu novo livro, Vina daqui a 3 estrelas. Vamos acompanhar. Bom, tudo começou com uns sonhos lúcidos que eu tive no decorrer de minha vida, né? O primeiro deles, quando eu tinha 9 anos de idade, eu ainda morava na Itália, né, no meu país natal, que pela primeira vez me foi apresentada a Ubaina por seres humanoides, né? Eu tinha 9 anos de idade e a coisa curiosa, muito original, é que era sempre no sonho, tinha praticamente a minha mesma idade. Maravilha. E no decorrer desses sonhos lúcidos, que se intensificaram na adolescência, né, e posteriormente também, no decorrer da minha jornada aqui na Terra, eu sonhei, foi talvez o melhor sonho da minha vida, já aos 34 anos de idade, há mais de 20 anos atrás, que num sonho lúcido extraordinário, que me casei com ela. Foi algo fantástico, né, deslumbrante, maravilhoso, muito emocionante e inesquecível. Eu sonhei que estava no 5º planeta do sistema estelar de Antares, No 5º né, planeta. a exatos 550 anos-luz da Terra. Um pouco longe, né? Um pouquinho. E uma vida muito inteligente por lá. No 5º planeta do sistema estelar de Antares, e eu me encontrava no sonho como se estivesse lá, eu estava em cima de um arranha-céu futurista altíssimo, que até as nuvens, em que o céu do 5º planeta era amarelo avermelhado, devido ao fato de Antares ser uma supergigante vermelha, repleto de aves brancas que esvoaçavam pelo céu, e de um fluxo de naves ovaladas, douradas, que ia e vinha do espaço num fluxo contínuo sem parar. Eu me encontrava num jardim bem em cima do arranha-céu que beirava as nuvens. Que legal. E com o apoio de Afubra, BJ Night Fever, A Balada Retrô, Supermercado Schwalm, Mercado e Padaria Freitas, Imobiliária Maranata, Protesul, TBK Internet e Telesul, essa foi mais uma edição do programa Utilidade aqui em Blog Juarez. Retornaremos na próxima semana com as principais informações de segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado aqui no nosso site blogjuarez.com.br. Um bom domingo a todos e até mais!